Eclesiastes capítulo 7, versículo 14, diz assim: quando os dias forem bons, aproveite-os bem, mas quando forem ruins, considere, Deus fez tanto um quanto o outro, para evitar que o homem descubra alguma coisa sobre o seu futuro. Vou ler mais uma vez. Quando os dias forem bons, aproveite-os bem, mas quando forem ruins, considere, Deus fez tanto um quanto o outro, para evitar que o homem descubra alguma coisa sobre o seu futuro. Esse texto ele é bem sugestivo nesse tempo que nós estamos vivendo. Ao olhar para tudo isso que está acontecendo, nós então pensamos, poxa vida, os dias são maus. E quando nós olhamos para a carta aos Efésios, o apóstolo Paulo traz uma mensagem dizendo que nós devemos estar preparados para o dia mau. Em Efésios, no capítulo 6, ele vai dizer no versículo 13: por isso vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Então, ao olhar para esses versículos, ao olhar para essa palavra, nós passamos a refletir um pouco a respeito dos nossos dias. A nossa vida, ela é feita de dias bons e de dias maus. E ao atentar para isso, nós temos a consciência de que Deus, em sua ação, traz o dia bom e traz o dia mau. E isso tem uma grande importância para a vida do ser humano. E como dizem Eclesiastes, o objetivo disso, Deus fez tanto um quanto o outro para evitar que os homens descubra que o homem descubra alguma coisa sobre o seu futuro. Se você soubesse o seu futuro, como que você iria viver? Se você soubesse o seu futuro, o que vai acontecer amanhã, como você viveria? Onde estaria a sua esperança? Onde estaria a sua expectativa? Uma grande parte das pessoas querem saber como será o seu futuro, concorda comigo? Quer saber como vai ser o seu relacionamento familiar no futuro? Quer saber se vai ter filhos no futuro ou não? Quer saber se vai ser rico ou pobre no futuro? Quer saber se vai ter doença ou não no futuro? Quantas pessoas que vocês vêm procurando uma leitura de mão para que a vidente possa ir lá e falar, olha, tem uma linha aqui, isso diz isso, e seu futuro é isso. Quantas pessoas estão correndo atrás de entender o seu futuro? E aí nós lemos no texto de que Deus fez um quanto o outro para evitar que o homem descubra alguma coisa sobre o seu futuro. Então nós vemos que o trabalho de Deus é impedir que o homem conheça o seu futuro. Impedir que o homem conheça o seu futuro. Por quê? Porque senão, preste muita atenção nisso, a nossa segurança vai estar no nosso futuro e não no Senhor. Toda a ação de Deus sobre a terra tem um objetivo: de que o homem entenda o seu lugar e possa encontrar o seu Criador. Mas infelizmente nós, quanto mais crescemos, quanto mais amadurecemos, quanto mais nós avançamos em conhecimento e inteligência, mais nós nos distanciamos do nosso Criador. Porque nós passamos a nos sentir seguros na nossa inteligência, seguros na nossa saúde, seguros nos nossos métodos, seguros no nosso emprego, seguros no nosso dinheiro, seguros na nossa família, seguros naquilo que nós temos. E essa segurança, ela gera orgulho. Essa segurança, ela gera uma autossuficiência que começa a roubar do coração do homem o seu lugar. O lugar de humildade, o lugar de ser criação, o lugar de entender que existe um Criador. E ao
fazer isso, nós então começamos a levantar um ídolo que se chama eu, um ídolo que se chama eu tenho, eu posso, eu faço, eu isso e eu aquilo. E nós então passamos a ser os nossos próprios adoradores. E já não dependemos mais do Criador, mas nós dependemos de nós. E ao olhar para tudo isso, o final daqueles que dependem de si mesmos é um caminho distante de Deus, em ruínas, porque o homem é falho, o homem está perdido nos seus próprios anseios e desejos, e quanto mais o homem aparece, quanto mais de si é expressado, mais nós vemos guerras, mais nós vemos destruições, mais nós vemos o mal aparecendo sobre a humanidade. Quanto mais o homem se distancia de Deus, voltado para si, mais o mal se torna aparente em nosso meio. Mais destrutivos nos tornamos. Então, ao olhar para esse texto, nós temos a compreensão de que Deus, Ele trabalha para que o homem não conheça o seu futuro, ou seja, o homem não tenha segurança no seu amanhã. Porque a Bíblia diz com clareza que o amanhã pertence a Deus. Você pode dizer isso? O amanhã pertence a Deus. E ao olhar para isso, o que me chama a atenção? Me chama a atenção de que nós, ainda hoje, estamos buscando a segurança em uma resposta humana quanto à situação que estamos vivendo. Quantos de nós estamos na expectativa de ouvir alguém dizer assim: olha, apareceu uma cura, olha, aconteceu isso, olha, parou, não está multiplicando mais os casos. E nós ficamos ansiosos por uma notícia dessa, esperando que o amanhã traga consigo uma boa resposta. E aí essa ansiedade começa a corroer o nosso coração, nos deixar tensos em um momento que nós precisamos estar equilibrados, amparados e sustentados por aquilo que não falha, por aquele que não erra. Você está me entendendo, sim ou não? Nesse tempo, onde você está seguro? Não podemos ter reunião dentro da igreja por causa do contato com pessoas que podem transmitir o vírus. Se você sai na rua, você pode encontrar alguém e vice-versa. Onde estamos seguros? Dentro da minha casa eu estou seguro. Aí você pede lá uma pizza, e o cara que vai entregar a pizza, ele está contaminado. E aí você pega a caixa da pizza, e você então pega o negócio e leva para dentro da sua casa, e de repente você põe a mão onde não devia, e aí respira o que não devia respirar, e aí você está contaminado, e dentro da sua casa, contaminou a sua casa. E aí? Se a nossa esperança não estiver no lugar certo, nós vamos padecer com aquilo que está acontecendo. Psicologicamente, tem um monte de gente surtando. Tem um monte de gente ruim. Porque as notícias são ruins. Você concorda comigo? As notícias são ruins. Essa preciosa orientação do apóstolo Paulo, porque ele traz um contexto de guerra na carta aos Efésios, e ele fala a respeito de uma armadura que nós devemos colocar para enfrentar essa guerra. Nós hoje, em nossa nação, em nossa cidade, estamos enfrentando a questão de um vírus. Preste muita atenção na comparação que eu vou fazer para você. Eu não posso vir à igreja porque eu posso ser contaminado. E se eu for contaminado, eu posso morrer ou contaminar outras pessoas que podem morrer. Imagine só em alguns lugares onde os nossos irmãos não podem viver a fé, e o marido sai sozinho à frente
a esposa espera uns 10 minutos depois para ela sair sozinha, porque eles são vigiados. E eles precisam então saírem um, outro, irem por caminhos diferentes para se reunirem num lugar de culto, onde eles vão buscar o Senhor. Se forem descobertos, são presos e alguns mortos. Esses irmãos, ao decidirem ir para a igreja, eles correm risco de morrer cada momento que eles vão para o culto. Eles vivem constantemente com isso. Eu posso ser pego e eu posso morrer. Por causa do exercício da fé, aqui conosco hoje, não é a mesma coisa que nós estamos ouvindo? Por causa do exercício da fé, você pode ser contaminado ou não. Você me entende? Quando olhamos para essa comparação a nível espiritual, não vemos tanta diferença. Podemos usar a palavra prudência? Podemos usar a palavra prudência. Não, eu preciso sim me manter, eu preciso sim, ótimo, eu concordo com tudo isso. Mas quando olhamos para um sentido espiritual, pode haver algo muito mais profundo que está por trás disso. Muitos irmãos nesse período, pela distância da igreja, eles ainda não estão capacitados da maneira que devia para caminharem sozinhos e eles podem se perder na fé. Muitos. Nós estamos vivendo um tempo onde o diabo está aproveitando todos os meios para atingir aquilo que é o maior objetivo dele, a igreja. A igreja. E se nós não termos essa visão, nós vamos andar como aqueles que não creem, andam tão preocupados com o que está acontecendo, que eles ficam tão apavorados que se esquecem que Deus tem um plano maior por trás de tudo isso, onde Ele espera que o seu povo o encontre e o seu povo busque, e Ele possa aparecer no meio do seu povo, fazendo com que muitos outros que não conheciam a Ele, possam conhecê-lo nesse tempo. O apóstolo Paulo vai então trazer essa visão na carta aos Efésios, capítulo 6, a partir do versículo 10, ele vai falar que nós devemos, olha só, finalmente fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder, vistam toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes, autoridades, contra dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Sabe, para muitos cristãos hoje, se eu usar a linguagem, dizer, irmãos, nós precisamos lutar contra o diabo, isso é do diabo, eles vão, o pastor está espiritualizando tudo. Irmãos, está escrito, a nossa luta é contra quem? Contra o diabo. E às vezes nós estamos tão racionais que a nossa fé esmoreceu. Estamos tão cientes da razão, do que é e do que fazer, que a nossa fé, ela está lá embaixo. A nossa coragem, ela se distanciou daquilo que pessoas cheias do Espírito devem expressar. É uma linha muito fina, muito tênue ali, que separa uma coisa da outra, onde você precisa ter a consciência do reino espiritual e ter a consciência de como se mover na questão natural. Porque se nós não tivermos o discernimento, a Bíblia diz que o homem espiritual discerne bem todas as coisas, mas o homem natural não. O homem natural não discerne bem as coisas espirituais, porque ele é natural. E se nós não formos essas pessoas conectadas com Deus, onde a própria palavra diz que o nosso guia deve ser a paz do Senhor. Sim, a paz de Deus deve guiar os nossos corações, e não a circunstância, e não a situação. Os nossos ouvidos devem estar ligados no Senhor, e não em outra coisa. Para que nós possamos então compreender o plano de Deus debaixo disso tudo, sabendo que o amanhã pertence ao Senhor, e nós estamos seguros nele, não no nosso futuro. A nossa segurança não é o nosso futuro, a nossa segurança não é uma estratégia de governo, a nossa segurança é o Senhor. Ele é o único que pode, em meio a tudo isso, tocar em alguém, seja curado. Ele é o único que, no meio de tudo isso, alguém que foi contaminado,
não vai morrer agora. Você consegue me entender, sim ou não? Ele é o único que tem poder para agir e dizer sim ou não. E nós, como pessoas que temos buscado essa fé nele, precisamos ter a consciência que esse é o tempo de estarmos fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, para resistirmos ao dia mau, e a hora que terminar, nós continuamos firmes na fé, saímos mais fortes do que entramos, porque encontramos o Senhor, a nossa confiança estava nele, a nossa segurança estava nele, e não em um amanhã onde não há segurança alguma, não há. Olha o que aconteceu com a China, abalou o mundo todo, a economia de um mundo. Imagine, vou te dar um exemplo, imagine que a questão do vírus só tocasse a China, mesmo assim comprometeria o mundo todo, porque a economia seria e está sendo abalada de uma maneira muito forte, por causa de uma nação. O mundo se empobreceria, e nós veríamos pessoas passando fome, por causa de uma nação que quebrou. Uma nação. Uma coisa está ligada à outra. Veja, algo tão longe de nós, ainda que não chegasse o vírus, mas chegaria no nosso bolso. Você está me entendendo, sim ou não? Não há segurança, queridos. Não há segurança. O homem não está seguro em si. O homem não está seguro no seu próprio conhecimento, o homem não está seguro na sua própria inteligência, o homem não está seguro no seu próprio eu. E onde nós estamos nos agarrando nesse tempo? Onde nós estamos nos agarrando? Você está me entendendo? Volto a dizer, tenho que tomar os cuidados devidos? Sim, claro, com certeza. Mas não pense que é isso que te protege, que te protege. Pensa comigo. A gente está preocupado com o coronavírus e podemos ter um infarto dentro de casa, lá, paradinho. Podemos morrer de outra coisa. Ah, dentro de casa eu estou protegido. Protegido do quê, irmãos? Se Deus não for a nossa segurança, tudo aquilo que eu e você segurarmos passa, tudo aquilo que eu e você nos agarrarmos quebra, tudo aquilo que eu e você nos prendemos é passível de erro. Imagine só. Agora, quando eu olho para esse texto, o que Deus quer ensinar para o homem? Ei, o amanhã é meu. Eu me importo com você. Eu quero que você acredite nisso. Isso é tão forte, irmãos. Acreditar na bondade de Deus em tempos ruins exige fé e sensibilidade para entender que Deus é bom, mesmo que as coisas estejam ruins. E que em tudo isso Deus ainda consegue que Deus consegue tirar alguma coisa boa dos nossos corações. E o que nós precisamos? Encontrá-lo. Nos fortalecemos nele e na força do seu poder, para que a hora que terminar tudo, continua aqui, firme e forte, para adorar e continuar servindo ao Senhor, com a mesma expectativa da eternidade, com a mesma fé de quem confia nele, com a mesma fé de quem conhece mais ainda o Senhor. Você está aí? Ninguém está livre do tempo mau, irmãos, ninguém. Mas nós temos a certeza de que aquele que entregou o seu próprio filho naquela cruz, nos amou a ponto de fazer isso, ele então cuidará de nós, nos sustentará, não importa o que aconteça. Ah, pastor, mas e se eu morrer? Você está escondido nele, você morreu para ir com ele. Vencemos. Você consegue me entender? Há uma fé que precisa brotar e crescer em nossos corações, e nós precisamos vencer o medo
que tenta fazer com que a nossa boca, ao invés de proclamar as boas novas do Pai, passe a proclamar as mentiras do inimigo, trazendo mais confusão, trazendo mais ansiedade, mais medo, mais insegurança. Que eu e você, ao sairmos daqui nessa manhã, venhamos sair com a consciência de que Deus não perdeu o controle, de que tudo isso é usado para colocar o homem no seu lugar, lugar onde ele deve olhar para Deus e dizer: só o Senhor é Deus, não há esperança fora dele, não há esperança fora dele. E quando nós entendemos essa verdade, aí sim o nosso coração encontra um lugar de paz, fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Pastor Bruno, amém? Ele está acima de tudo, não perdeu o controle, e os olhos dele me alcançam aqui nessa manhã. Te alcançam lá na sua casa quando você dobra os seus joelhos, te alcançam quando você precisa sair da sua casa para fazer alguma coisa em meio a essa tempestade. Você está me entendendo? Eu preciso olhar para ele e saber que os olhos dele estão sobre mim, que a proteção dele está sobre mim, e que se acontecer alguma coisa, ele é aquele que me dará força, me sustentará para que eu consiga permanecer nessa fé. E tudo passa, mas eu permaneço no Senhor. Posso